As pessoas, por exemplo, dizem, os militares nunca estiveram tão evidentes, né? Mensagens do Braga Neto sendo expostas lá naquele texto do Alexandre de Moraes, etc., naquela decisão, o próprio tenente-coronel Cid, né, de uma família muito respeitada entre os militares, sendo exposto e etc. Mas justamente isso acaba indo, no final das contas, para essa imagem, né, de que são os indivíduos, que não é de forma alguma a instituição e muito menos a sua cadeia de comando. Né? E a localização, a dificuldade de localizar esses atores, então muitos jornalistas se tornaram experts em ter fontes com militares, sabem o que é um general 4 estrelas, o que é um 3 estrelas, e etc. Mas a não observância de determinados detalhes próprios da vida militar é o que pode e produz muito do jornalismo, de factoides do jornal brasileiro, né, da imprensa brasileira. Então, se dizia lá que o Teófilo iria ser o responsável por mobilizar a tropa e etc., enquanto o comandante do Coter e etc., e, por exemplo, o professor Pedro Lehner lembrou que esse cargo, por exemplo, é um dos cargos em que ele não tem tropa à disposição, ou seja, ele precisaria mobilizar um dos comandos de área, Comando Militar da Amazônia ou do Planalto, né, mais especificamente do Planalto, para ter uma mobilização de tropa. Então, esses detalhezinhos, que são muito fundamentais, eles vão se perdendo na miríade da produção jornalística brasileira, que produz justamente tanto a questão, por exemplo, daquilo que a gente viu da Vaza Jato, quanto agora. E qual que é a conexão entre os dois procedimentos, por exemplo? É de que interessa muito mais a informação, interessa muito mais o print do Braga Neto, interessa muito mais a informação contida no texto jornalístico do que o questionamento de onde essas informações têm vindo. Né? Não se questionou de onde que as informações da Vaza Jato, não se questionou aprofundadamente de onde as questões da Vaza Jato saíram, assim como não se questiona como um print do Braga Neto aparece lá como um print tirado no dia em que a mensagem foi enviada. Ou não se questiona de onde veio o vídeo da reunião ministerial, a última agora. Então, essas questões, ou o próprio depoimento do Freire Gomes, cujo conteúdo não é público, mas no jornalismo brasileiro apareceu várias versões do que ele teria dito ou não teria dito, e etc. Então, há também não somente um apagamento da trajetória e dessas características propriamente militares, quando envolvendo esses ex-comandantes, generais, tenentes-coronéis, etc., mas há um apagamento do fio da meada da informação, de onde vem esse tipo de informação, com que interesse uma fonte do alto comando diz que os militares estão muito bravos com o que tem acontecido, muito arrependidos, etc., muito irritadiços com tudo que tem acontecido em relação a esses depoimentos, e etc. Então, o fio da meada da informação também atualmente, ele perde e favorece justamente esse jogo político de duplicidades, de dissimulação da ação, que assim, me desculpem, a profissão dos militares é essa. Se a profissão, por exemplo, de você, Cláudio, jornalista, é escrever, etc., saber a linguagem certa do que escrever, a gramática certa, e etc., a profissão dos militares é justamente essa, de dissimular a ação, de dizer e de dizer aquilo que eles estão fazendo, e etc. Essa é a profissão deles. Mas o grande erro é considerá-los como um grupo normal, mais como um grupo, né? Assim como tem a Faria Lima, a gente tem os generais do alto comando, e etc. Se desconsidera a estruturação da carreira dessas pessoas, da identidade que elas carregam, e etc. Então, esse é o grande também problema. E não é por falta de pessoas interessadas em explicar, não é por falta de pesquisadores apontando isso. Não é, né, Cláudia? A gente faz milhões de lives explicando isso, a gente expõe as informações, mas mesmo assim isso permanece ainda como uma leitura massificada no jornalismo, na academia e etc., porque é aquilo que cola. E quando uma leitura jornalística cola com a leitura acadêmica, aí que você tem as condições para que isso se massifique cada vez mais, né? Que aí você entra num loop
Looping, em que jornalistas se autoconfirmam com pesquisadores, que se autoconfirmam com fontes do alto comando, um eterno autoconfirmamento, autorreferenciamento, que vai produzir justamente essas situações de responsabilizações individuais e etc., que é o jogo político brasileiro, e que, portanto, não estamos diante de um momento único de responsabilização. Os militares não sairão abalados do que tem acontecido e, pelo contrário, têm se mantido autônomos e impondo aquilo que bem desejam ao governo, seja esse o governo atual, seja os próximos governos que virão. Ninguém tem colocado a mão na ferida, porque colocar a mão na ferida significa também implicar-se no próprio jogo feito até aqui, né? Então, o governo eleito também se implica em relação a se colocar o dedo na ferida, o próprio judiciário se complica. Então, é uma questão generalizada do poder político atual, né?